A paz do Senhor, meus amados irmãos, é uma alegria poder estar compartilhando com vocês mais uma vez a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar da lição 12, as bênçãos de Deus para a família, né? É uma lição muito interessante que nós vamos ver a importância que a família tem para o Senhor nosso Deus. No texto áureo, nós observamos o seguinte: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Atos 16, versículo 31. Na introdução da revista, nós vamos observar o seguinte, que nós vamos tratar nessa lição do que? Mostrar que a família é a agência de Deus, né, aqui na terra. Que Deus tem bênçãos para a família e quais são as atitudes que nós temos que ter para desfrutar dessas bênçãos prometidas do Senhor para a nossa família. O tópico 1.1 fala família, a bênção divina, né? Interessante que a família ela foi criada antes da queda do homem. A família foi criada no Jardim do Éden e mesmo após a queda do homem, Deus ainda não desistiu dessa instituição que nós podemos dizer que é uma instituição sagrada para Deus, né? Então, mesmo depois do homem cair, Deus ainda continuou no propósito de trabalhar na família, de construir a família, de abençoar a família. O tópico 1.1 diz o seguinte: a família é a agência divina. E nós podemos observar isso, né, em alguns exemplos do Antigo Testamento, como está aí no slide ao fundo. A gente pode observar que Noé, né, foi chamado para construir a arca, para salvar o resquício da humanidade, mas Deus não deixou de fora a família dele. Deus chamou Noé, chamou a esposa, chamou filhos, chamou as noras, né, dele. Ou seja, Deus utilizou um homem, mas não esqueceu a sua família. O importante é a gente aprender nesse princípio é o seguinte: muitas das vezes nós temos grandes homens, né? Mas Deus não abençoou somente esse homem, mas toda a família dele envolvida. Então é importante nós observarmos que quando nós temos um pastor, nós também temos uma família pastoral. E que, entendendo isso, quando nós formos orar pelo nosso pastor, pelas nossas lideranças, nós temos sempre, né, nós não podemos esquecer da família dele. Nós temos sempre que apresentar a esposa, filhos, tá? Porque se a família do nosso líder passar por dificuldades, o nosso líder também passa. Então é importante que nós oremos sempre para que Deus dê bênção, paz e prosperidade para a família das nossas lideranças e também as nossas famílias, né? E Deus sempre utilizou. Exemplos do Antigo Testamento, nós temos o exemplo de Noé, né, que eu acabei de dizer. Nós temos o exemplo de Abraão, né, que Deus iria utilizar a semente de Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Interessante que Deus não falou todas as nações da terra, reis da terra. Deus disse todas as famílias da terra, porque a instituição, né, criada por Deus foi a família, e essa é a instituição mais importante que existe na face da terra. Temos exemplo também de Jacó. Quando Deus foi, né, deixou de tratar com os patriarcas e decidiu estabelecer uma nação, Deus levou toda a família de Jacó para o Egito, e da família de Jacó, Deus retirou do Egito toda uma nação. Então nós podemos ver que a família é maior ainda instituição do que uma nação. Por isso Deus disse a Abraão que neles, na semente dele, seria abençoada todas as famílias da terra. Então família é algo importante. Nem mesmo o pecado do homem fez Deus desistir da família. O tópico 1.2, ensinando o caminho da bênção, né? Aqui nós observamos o seguinte: a família com o tempo ela tem perdido a essência principal dela. Hoje nós temos muitos recursos tecnológicos, nós temos internet, temos celular, mídias sociais, blogs, enciclopédias online, né? Livros físicos, uma infinidade de informações que nossos filhos
e a nossa família pode ter. E muitas das vezes nós estamos deixando o papel de ensinar nossos filhos para a escola, para a mídia, para a internet, né? E nem sempre o que eles ensinam é aquilo que agrada o coração de Deus. Então, uma das coisas que a família, tão importante para Deus, não pode perder, né, é que ela é o caminho da bênção. É a família que tem a responsabilidade de ensinar o filho. Nós não devemos terceirizar o ensino e a educação de nossos filhos para a escola, para a creche, para o professor, para a internet, para babá, para ninguém. Somos nós, pais, que somos responsáveis, né, por educar os nossos filhos. O tópico 1.3, a bênção e as futuras gerações. O importante é que a família, entendendo que é papel dela ensinar e instruir os filhos, cabe à família criar momentos, né, de lazer, de interação, para que os pais possam estar educando seus filhos. Então pode ser através do culto do lar, ou pode ser das conversas diárias, né, e até mesmo dos momentos lúdicos e de lazer da família. Então nós conhecendo os princípios da palavra de Deus, nós devemos aproveitar cada momento que nós temos com nossos filhos para ensinar a palavra de Deus. Sabemos que hoje o tempo é muito escasso, o trabalho e as tarefas diárias consomem muito tempo de pais, de mães, e que acabam não tendo tanto tempo sim. Então aproveite cada momento, né? Tira um momento para brincar para o seu filho e ensinar a palavra de Deus. Está conversando com o seu filho? Fale da palavra de Deus. Dia e noite, sempre introduza na rotina familiar, né, os princípios da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, e mostrando quão bom é poder servir ao Senhor. Desde pequenininho, comece a ensinar que Deus criou os céus e a terra, que o Papai do Céu protege, para que quando ele chegar na adolescência, ele possa já ter, né, uma base bíblica, para que ele possa suportar as investidas de Satanás através das teorias que tentam, né, minar a palavra de Deus, a autoria de Deus, todo o poder de Deus na natureza. É importante aproveitar cada momento que nós temos com nossos filhos para ensiná-los. O tópico 2 diz o seguinte: algumas bênçãos de Deus para a família. Então, no tópico passado, nós vimos a importância da família e a importância que nós temos, né, de valorizar a família e valorizar o ensino da família, porque ela é a agência onde Deus vai agir para levar o evangelho da salvação, a mensagem da cruz à humanidade. E Deus, além de usar a família, Ele tem bênçãos para essa família, né? E são bênçãos maravilhosas. E nós temos que conhecer que bênçãos são essas. Vamos falar sobre algumas. No tópico 2.1, fala a bênção da sabedoria, da inteligência e do conhecimento, tá? Então são três coisas distintas. Conhecimento é informação em si. A inteligência está ligada à capacidade de você reter o conhecimento, lidar com isso. E a sabedoria, que a minha maneira de ver é o mais importante que nós temos, é como nós aplicamos esse conhecimento que nós temos. Tá? Então, por isso que a gente vê às vezes pessoas que não têm tanta instrução secular e tem uma sabedoria tremenda, ou seja, que a sabedoria não está ligada a conhecimento, mas como a pessoa aplica o conhecimento que ela tem. Então nós temos que buscar do Senhor as três bênçãos: conhecimento, inteligência e sabedoria. A sabedoria é muito importante na construção da nossa família. Olha que está em Provérbios, no capítulo 24, versículo 3 e 4. Com a sabedoria se edifica a casa, com o entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todos os bens preciosos e agradáveis. Então nós vemos aqui, meus irmãos,
que buscando do Senhor sabedoria, buscando do Senhor conhecimento, buscando do Senhor inteligência, nós teremos uma família bem edificada e uma família próspera. Nós teremos abundância de bens para que nós possamos desfrutar, né, os nossos filhos, ter uma vida em paz aqui na terra. Uma coisa importante que eu acho com relação a essa questão de ter uma vida próspera, né, está em Provérbios 17:1, que diz o seguinte: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavenças, tá, meus irmãos? Ou seja, nós temos que ter uma casa baseada em sabedoria, e a sabedoria é o que? Construir paz e harmonia dentro do lar, tá? Então, muitas das vezes, nós buscamos tanto os bens materiais, tanto as riquezas, e esquecemos o mais importante para a nossa família. Qual é? Momentos de paz. Muitas das vezes nós queremos dar presentes caros para os nossos filhos, telefones caros, roupas caras, né? E comidas caras, e talvez, e muitas das vezes, a única coisa que eles querem é um momento de diversão, né? Eles querem 15 minutos do seu dia para você brincar com ele. Aqui em casa, por exemplo, é brincar de pique-esconde, brincar de pique-pega. Meus filhos valorizam muito mais isso do que as roupas caras que eu posso comprar para eles. Então eu tenho aprendido a cada dia mais do Senhor, né, que ter uma casa em paz é muito melhor do que as riquezas. Tire um tempo, brinque com seu filho, aproveite os momentos, valorize isso, porque criança não sabe marca, criança não sabe valor, né? A única coisa que ele sabe aproveitar de nós é o tempo que nós possamos passar junto com eles. O tópico 2.2, a presença de Deus, né, também é uma bênção de nós para as nossas famílias. A presença de Deus no lar transforma o lar. A palavra de Deus fala dos dois fundamentos, da rocha e da areia, né? Então nós temos que fundamentar a nossa família na rocha que é Cristo. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso através da oração, né? É a maneira que nós colocamos Deus dentro da nossa família. Olha que interessante o que está em Salmos 127, versículo 1, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam, né? Então, tudo que nós formos fazer na nossa vida, meus irmãos, é importante que nós busquemos primeiro a orientação do Senhor, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão é o nosso trabalho. E nós, como seres humanos, nós temos uma falha muito grande. Nós colocamos o desejo no nosso coração, começamos a praticar, e quando começam as coisas darem errado, aí que nós vamos para a oração. Vamos buscar resposta, vamos buscar auxílio, e muitas das vezes o Senhor só vai falar para a gente o seguinte: olha, não é minha vontade para você. Então, para que nós não percamos tempo, não percamos energia, né, na construção de nosso lar, da nossa família, dos nossos sonhos, primeiramente busquemos ao Senhor, né? Então, primeiramente, vamos estar em oração. Aos jovens que vão começar a construir um lar, no namoro, não é momento só de conhecer, tá? É momento de apresentar ao Senhor. Primeiro, você apresente o seu namoro ao Senhor, você apresente a pessoa que você quer ao Senhor. Mantenha o namoro na presença de Deus, tá? Busque de Deus para ver se essa pessoa realmente, né, é a pessoa certa para você. O lar bem edificado começa no namoro. E a nós, já casados, quando nós vamos projetar sonhos, fazer projetos para a nossa vida, projetos para as nossas famílias, antes de lançar qualquer pedra, vamos apresentar os planos ao Senhor. O Senhor pode aprovar os nossos planos, mostrar falhas, mostrar defeitos, mudar completamente a orientação.
Então, se nós orarmos primeiro, esse tempo gasto na oração vai ser tempo economizado na execução. Tópico 2.3, segurança para a família, né? Então, uma das bênçãos que o Senhor Deus nos oferece também é segurança. E a revista nos fala de 2 tipos de segurança, né? Então, nós temos a segurança física, né? Então nós temos um momento aí onde nós temos a proteção do nosso lar. Então nós temos a proteção física do ladrão não entrar, não roubar aquilo que nós temos. Mesmo às vezes você falando, Fernando, mas isso acontece com o crente. Permissão do Senhor. Tem coisa, meus irmãos, que só na glória nós vamos entender. Mas uma coisa eu sei, o que o inimigo toma, Deus devolve em dobro ou em muito mais bênçãos sobre as nossas vidas. Então, é o Senhor que protege o nosso lar, e quando alguma coisa acontece, Ele retribui muito mais do que aquilo que nós perdemos. Então, nós devemos descansar no Senhor com relação à segurança da nossa família. E hoje em dia, tem algo que é muito importante que nós não podemos deixar de lado, que é buscar do Senhor a segurança mental, tá? Nós devemos buscar a segurança da nossa mente, das nossas emoções, porque nunca antes na história da humanidade nós passamos por tantos problemas, né, de depressão, de crise de ansiedade. São coisas que têm tirado a alegria das pessoas, e nós devemos buscar do Senhor essa segurança, tanto para a gente, como para o nosso companheiro, como para os nossos filhos, né? Que Deus venha blindar a nossa mente dessas doenças mentais, e se porventura elas vierem algum dia, que o Senhor possa remover e nos dar a cura, tá? Então é importante isso aí. E uma coisa que nós temos que ter, buscar do Senhor a segurança. A maior segurança que o homem pode ter é a segurança da salvação. Então descanse no Senhor, descanse, porque o Senhor é a nossa salvação. Ele é a nossa salvação aqui na terra e é a nossa salvação na eternidade. Então nós devemos confiar que a nossa alma, né, vai alcançar a salvação pelo sacrifício de Cristo na cruz, né? Com isso aí nós descansamos em Deus. Atitudes, né? Tópico 3. Quais são as atitudes para que nós possamos provar dessas bênçãos do Senhor? Então nós vimos primeiramente que a família é a agência de Deus, é a coisa mais importante, a instituição mais importante que Deus criou, né, para agir na face da terra. Tanto é que a igreja, que é para mim a maior instituição, ela é formada por famílias, né? Por homens e mulheres e filhos. Nós, a igreja, é formada por pequenas células, né, cristãs, que são as famílias. Então é dali que Deus retira pregadores, cantores. Então a família é muito importante. E nós vimos que Deus tem bênçãos, né? Bênção de prosperidade, tem bênção de sabedoria, bênção de segurança para as famílias da igreja. E como nós podemos alcançar essas bênçãos? Então a revista agora no tópico 3 vai nos mostrar algumas características, alguns passos, algumas atitudes que nós temos que ter para alcançar essas bênçãos do Senhor, né? O tópico 3.1 fala o seguinte: família, um lugar onde há temor de Deus. E eu abro um espaço aqui agora para comentar sobre temor e medo. O medo, ele é irracional, o medo ele não sabe a causa. O temor, ao contrário disso, ele sabe a causa dele. O medo afasta as coisas, o temor aproxima. Um exemplo que eu tenho dos meus pacientes, muitas das vezes eles falam assim para mim: doutor, eu estou com medo. Eu pergunto: você tem medo da anestesia? Tenho. Por quê? Não sei. Dói muito? Não, doutor, não dói, mas eu tenho medo. Eles não sabem, os pacientes não sabem porque têm medo. É irracional, né? E isso faz com que eles fujam de querer tomar anestesia. Agora o temor não. O temor, nós sabemos a causa, e o temor faz nos aproximar
daquela causa. Se nós tememos a Deus, nós sabemos por que tememos, e isso faz nos aproximar de Deus. Por que tememos a Deus? Porque sabemos que, com relação a Deus, se nós fazemos as coisas certas, nós recebemos bênçãos. E se nós praticamos as coisas erradas, nós vamos receber as consequências das coisas erradas. Então o temor é um princípio muito importante na vida cristã. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Então nós vemos o quê? Que o temor é algo muito importante na família. A família tem que entender que, cada membro da família tem que entender que, se ele estiver praticando a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, ele vai provar das bênçãos do Senhor. Se ele estiver em desacordo com a palavra de Deus, ele vai provar com as consequências, E a principal consequência que nós temos é afastar de Deus, estar afastado daquele que é o dono da ouro e da prata, o abençoador, o protetor, o que guarda, os seus filhos. O temor hoje, meus irmãos, é um princípio muito menosprezado, eu acho, na igreja moderna. Porque, falando do amor de Deus, as pessoas dizem: olha, Deus te ama, pode vir para a igreja que Deus te ama, Deus é amor, o amor de Deus é inigualável. Então, assim, nisso, sem falar para as pessoas que Deus ama elas da maneira que elas são, Enquanto nós deveríamos dizer o seguinte: olha, Deus te ama, se você mudar de atitude, Ele pode te salvar, Ele pode te ajudar, Ele pode te aceitar. Ou seja, não basta estar mergulhado no pecado e achar que Deus te ama e por isso você vai ter ligação com Ele. De maneira nenhuma. Isso é falta de temor, é falta de conhecimento da palavra de Deus, Então, conhecer, temer a Deus é saber, se andarmos nos preceitos dele, receberemos as bênçãos. Se a gente não andar nos preceitos de Deus, receberemos a ausência dele, com isso todas as consequências do nosso pecado. Então, meus irmãos, o amor de Deus, ele é para transformar o homem, Quando o homem entende que Deus ama ele, e ele entende que ele tem que mudar de atitude, Deus remove tudo, remove vícios, remove dificuldades, remove fraquezas e transforma aquele homem numa nova criatura, agradável a ele. Então Deus tira o homem lá do barro, do lixo, e transforma e coloca ele entre príncipes, porque Deus é poderoso para fazer isso e tem força para fazer isso a todo aquele que busca a presença dele. O tópico 3.2: família, lugar onde há trabalho e contentamento, Então, outra coisa que nós temos que ter: a família tem que ser um lugar de trabalho, porque é trabalhando que nós vemos a bênção de Deus. Então a família cristã, quando ela se dispõe a trabalhar, ela alcança do Senhor prosperidade. Por quê? Porque Deus tem interesse na prosperidade da vida da igreja, da família, porque é através da família que vem os dízimos, ofertas, o dinheiro para sustento da igreja, vem o dinheiro para sustento dos filhos, vem o dinheiro para ajudar os necessitados. Então Deus tem um grande interesse em abençoar o trabalho da família. Mas importante, a família ela tem que ter, junto com a vontade de trabalhar e a prudência financeira, ela tem que ter contentamento, A palavra-chave com relação à alegria, à satisfação financeira é contentamento. O que é isso? É estar feliz e satisfeito com aquilo que você tem. Não é acomodado, Não é acomodado. Como assim? Às vezes a pessoa precisa de algo, e é acomodado. Não quer, prefere ficar em casa sem trabalhar do que juntar o dinheiro e comprar aquilo. Ao contrário disso, quando nós temos desejo de algo, precisamos de algo e nós não somos conformados, nós compramos, por exemplo, um carro e não somos conformados com o carro que nós temos. Dali a pouco, todo ano, tem que trocar de carro por um carro melhor,
por uma roupa melhor, por uma casa melhor, e sempre uma busca por algo melhor, né? Isso é falta de contentamento. E nessa falta de contentamento nós caímos na avareza, porque nunca vai sobrar dinheiro para ajudar o necessitado, nunca vai sobrar dinheiro para nós ajudarmos na igreja, porque todos os nossos recursos vão estar voltados para quê? Para satisfazer o desejo consumista, né? Então, é importante que nós cristãos, nós tenhamos contentamento com aquilo que temos, busquemos melhorar a cada dia, mas que os nossos recursos não sejam somente para os nossos desejos, né? Seja também para auxiliar na obra do Senhor. Por fim, o tópico 3.3, a família, né? Um lugar de adoração a Deus. Então, as famílias é um local onde que nós temos que, como eu disse no tópico atrás, nós devemos ensinar nossos filhos, mas a família também é um local onde nós devemos adorar a Deus. E a ferramenta mais importante que nós temos é o culto no lar, né? É o momento de leitura da palavra com os nossos filhos, de cantar um hino, da preferência de cada um de vocês. É um momento de reservar, né, e adorar e buscar o Senhor juntamente. Nesses dias agora, onde esse vídeo está sendo gravado, nós estamos passando por este momento dessa pandemia de coronavírus e estamos praticamente trancados dentro de casa, né? Muitas famílias sem poder sair de casa. Nós não estamos tendo cultos nas nossas igrejas, em virtude disso que esse vídeo está sendo gravado para a escola dominical, que nós não podemos nos reunir para participar. Então, meus irmãos, seja igreja dentro da sua casa, tire um momento com a sua família, estude a palavra de Deus, adore o Senhor, assista esse vídeo, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, tá? E nisso a sua família vai alcançar grandes bênçãos de Deus, e todos os momentos de dificuldade que nós passarmos, né? Vai abalar um pouquinho, vai tremer aqui, né? Mas nós vamos passar para o outro lado cantando o hino da vitória. Então, essa palavra que eu deixo a vocês, não percam a esperança, porque o nosso Deus é o maior, nosso Deus é poderoso e Ele vai nos proteger em todas as dificuldades. Pode tremer um pouquinho, pode abalar um pouco, podemos tomar sustos, mas o mais importante é que nós passaremos esse mar, nós atravessaremos esse mar e chegaremos em segurança do outro lado. Um grande abraço para vocês e fique com Deus.